A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem, que você esteja aí com saúde, confiante nos planos do Senhor para a sua vida, confiante que Deus está na direção de tudo e que você tem valor para Ele, amém? Glórias a Deus por tudo. Meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs com o devocional da manhã e também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, não deixe de se inscrever e também de compartilhar com seus amigos, amém? Deixe também o seu comentário para ajudar aí no crescimento do nosso canal. Hoje eu convido você a estar meditando comigo em 2 Reis, capítulo 6, versículos 1, deixa eu só confirmar aqui, meus irmãos, versículos 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegado ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Pai querido, que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir a sua santa palavra. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, no nome santo e glorioso de Jesus, que tenhamos um dia muito abençoado, guardado por ti, não só nós, mas também a nossa família. Muito obrigado por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação, né, na palavra do Senhor, mais um dia de devocional ao Senhor, né? Uma porçãozinha da palavra de Deus que a gente recebe todas as manhãs para que tenhamos um dia abençoado, né? Durante o dia a gente vai ali, olha, meditando naquela palavra que foi ministrada e a gente então, olha, é abençoado. Amém? Glórias a Deus. Hoje nós temos essa passagem tremenda, né, irmãos? É uma passagem, né, que fica aqui, olha, no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, onde Eliseu, né, um servo do Senhor, o sucessor do profeta Elias, aleluias, um homem que aprendeu ali com Elias, né, a ter fé, glórias a Deus, a ter fé e a ser fiel a Deus, aos planos de Deus, aos propósitos de Deus, permanecendo firme com o Senhor. E então, Deus o usou aqui nesse momento e usou em vários outros momentos, né? Se a gente for aqui, olha, conhecer a história de Eliseu, nós iremos ver quantas coisas maravilhosas que o Senhor fez por meio da vida desse homem temente a Deus, desse homem que pediu unção dobrada, né? Ali quando Elias subiu aos céus, ele pediu, né, que ele pudesse então lhe dar, né, porção dobrada do espírito de Elias, né? Pediu a Deus. E aí, irmãos, aqui nós temos então Eliseu fazendo flutuar um machado. Você já viu machado flutuar? Você já viu ferro flutuar? Pois é, irmãos, porque para Deus nada é impossível. E Eliseu, ele não fez isso pelas forças dele, né? Porque ele era poderoso. Não, com certeza, né? Ele ali naquele momento, ele orou ao Senhor ali rapidamente, né? Em espírito,
eu creio, né, ali no pensamento dele, e Deus então, olha, operou esse grande milagre. Então o que que a gente aprende aqui, né, com essa passagem bíblica? Muitas vezes a gente acha, né, que não devemos pedir algo ao Senhor porque é algo pequeno, né? Às vezes aos nossos olhos a gente acha, ah, Deus não vai me atender porque isso aí é pequeno perante, né, a quantidade de problemas, né, que o nosso Senhor resolve, né? Aleluias, irmãos. Todas as coisas, né, nossas são importantes para Deus. No momento em que nós invocamos ao Senhor, que nós clamamos ao Senhor, Ele está sim preocupado com a nossa causa, né? Está pronto a nos atender, né? E se for algo que dá para Ele, que está na hora dele, no tempo dele, né, executar para nós, ele faz na mesma hora. Muitas bênçãos que a gente precisa, né, às vezes demora um pouco ao nosso ver, né, porque Deus está ali trabalhando muitas vezes no nosso coração, nos preparando para receber aquela determinada bênção. Mas existem outras coisas, né, que o Senhor resolve na hora, irmãos, assim como foi aqui nessa situação. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Né? Aqui a gente tem um outro aprendizado, né, desse homem que ficou preocupado com aquilo que ele tinha pego emprestado, né? E devemos sim termos preocupação com aquilo que a gente pega emprestado, né? Preocupação em devolver sem nenhum prejuízo a quem nos emprestou, né? E esse homem então gritou. E aí, olha, perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Aleluias, né? Então é aquilo que a gente acabou de falar. Às vezes a gente acha que é algo bobo, que é algo, né, sem importância para Deus, mas Deus, irmãos, né, ele é misericordioso e ele sabe, né, aquilo que a gente precisa, né? E se a gente clamar por ele, seja o que for, conforme a gente também já falou, né? Dependendo da bênção, demora um pouquinho, mas dependendo, ele resolve sim, na mesma hora. Então, meus irmãos, naquele momento em que você está ali, olha, precisando de um socorro do Senhor, clame a Ele, grite por Ele, porque com certeza o Senhor vai te socorrer, vai te ajudar e vai te dar o livramento. Amém? Fica com essa palavra poderosa, é uma palavra pequena, né, mas uma palavra que traz, né, um fortalecimento para a nossa fé. Aqui para finalizar, ó, disse: levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou, né? E com certeza aquele homem ficou feliz, né, por estar ali novamente com o machado que ia poder devolver para o dono. Então, quer dizer, era algo, né, que ele não queria prejudicar o outro. E aí, com isso, o homem de Deus, né, fez aquele grande milagre. E com certeza, né, Deus é que fez o milagre por meio da vida de Eliseu. Então, vamos ficar com essa palavra gloriosa, né, da parte do nosso Deus para o nosso dia, que seja um dia de muitas vitórias, né, para você e para mim. E para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Detalhes. Na leitura bíblica de hoje, Deus atende a um pedido singelo, mas muito importante para alguém que estava aflito naquele momento. Os discípulos dos profetas haviam decidido construir um local maior para morar. Durante o processo de coleta de madeira, o ferro do machado de um deles caiu nas águas do Rio Jordão. Hoje em dia, isso talvez não fosse um problema, pois com alguns poucos reais se compraria outro machado. Mas naquele tempo, as coisas não eram tão simples. O ferro não era barato, a vida de profeta também poderia não ser tão fácil. Por isso, quando o machado caiu na água, o homem gritou. Tal era o seu desespero. Seria praticamente impossível recuperar a ferramenta. Mas Deus é especialista em coisas impossíveis. Por intermédio de Eliseu, ele fez com que o ferro flutuasse, indo contra as leis da física. Um verdadeiro milagre. Entretanto, chama a atenção que a maravilha feita pelo profeta
não foi motivada por uma doença ou para impedir o mal contra a vida de alguém. Tratava-se apenas de um homem desesperado que perdeu uma ferramenta que não era dele e, portanto, teria de arcar com os custos. Podemos perceber, por meio desse relato, que Deus não age apenas nas situações de vida ou morte. Ele também age de forma milagrosa em cenários que podem parecer insignificantes. E faz isso porque se importa conosco. Eliseu não considerou que fosse uma tempestade em copo d'água. Tampouco agiu como se Deus não fosse se importar com algo tão singelo. Ele agiu certo de que o Senhor interviria naquela situação. Com esse episódio, podemos aprender a confiar que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Assim, devemos orar sempre por qualquer coisa. Também devemos buscar conhecer o Senhor de tal forma que tenhamos a convicção de que não existe uma oração simples demais para que Ele não atenda. Deus se importa conosco até nos detalhes que consideramos mínimos. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.